nasci em uma igreja cristã, porém não adventista. Eu e os meus irmãos, eu nasci numa família de 5 irmãos e nós costumávamos participar na Igreja Velha Apóstolo. Mas o fato de estar lá nunca me comoveu, nunca fez nenhuma diferença na minha vida. O tempo foi passando, inclusive eu batizei lá e quase eu ia crismar. A minha irmã mais velha começou a participar na Igreja Universal e ela algumas vezes me convidou para lá. Eu ia, mas aquilo também não fazia muita diferença na minha vida. Eu gostava de ir para lá por causa das gincanas que haviam lá. Haviam muitas gincanas, muitas brincadeiras, muitos brindes, muitas danças. Mas a igreja não me apresentava um Deus verdadeiro, apesar de que eu não procurava esse Deus ainda. Mas também, como ser humano, eu queria estar em um lugar onde eu me sentia à vontade. Em 2008, meu irmão conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E em 2009, ele me convidou para lá. Ele batizou-se. E o fato de eu ter conhecido a Igreja Adventista fez toda a diferença na minha vida. Porque eu conheci pessoas diferentes, lugar diferente, uma igreja diferente, um Deus diferente, um Deus que em nenhum lugar ou em nenhuma igreja ou em nenhum lugar dos que eu passei me apresentou. E fez total diferença na minha vida. Porém, nesse período foram períodos de grandes tentações, grandes dificuldades na minha vida em particular. Uma das grandes dificuldades que eu passei foi porque no mesmo ano eu perdi meu pai, perdi meus avós, perdi meus tios. E foram momentos muito difíceis para mim, muito difíceis. Primeiro porque minha mãe tinha que sair de casa para procurar alguma coisa para eu e os meus irmãos podermos nos alimentar e também para podermos ter dinheiro de chapa para ir à escola. Segundo, passei algumas dificuldades também na minha vida espiritual. Uma das dificuldades que eu passei também na minha vida espiritual foi que várias vezes eu fui tentada a beber, a me drogar e a fazer coisas que eu não devia. As minhas amigas, as meninas nas quais eu brincava com elas até têm tatuagens no corpo. E foi muito difícil me desapegar a elas. Por quê? Porque foram meninas que eu brinquei com elas desde a nascença e foi muito difícil. E também porque me chamavam de nomes, que eu era uma pessoa que rezava muito, que participava muito na igreja. E apesar de eu gostar daquele ambiente da igreja, mas também eu não gostava que elas me chamassem assim, que eu era uma pessoa que elas até diziam que eu vou ser uma irmã, né? E era meio difícil para mim. Mas depois o tempo foi passando e eu fui me acostumando com isso. No meio de tantas dificuldades que eu passei na minha vida espiritual, na minha família, eu conheci um Deus. E o que mais me alegrava nesse período de tempo era estar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me alegrava sempre que chegava sábado. No meio de semana, eram dias bastante difíceis para mim, porque também eu passava muitas noites sem dormir. Eu simplesmente dormia sempre que meu irmão chegava em casa. E na altura ele trabalhava como colportor e passava várias noites fora de casa. E essas várias noites eu passava acordada, porque eu me sentia bem sempre que meu irmão chegasse e orasse comigo. Eu ficava bem só pelo fato dele chegar em casa. Às vezes ele não precisava orar comigo, ele só precisava chegar em casa para que eu dormisse. E essa foi uma das dificuldades que eu passei. Sempre que chegava às 17 horas, eu ficava muito triste, muito abatida, porque eu sabia que já chegou um momento muito difícil para mim, em que eu não dormia, em que eu tinha maus sonhos. Mas no meio de tudo isso, no meio de tantas dificuldades, tantas lutas, tantas batalhas, o que mais me confortava era estar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostava de estar lá. E tive vários momentos marcantes na Igreja Adventista. E uma das coisas que mais me marcou era de ver meu irmão a pregar. E como eu conhecia a Igreja Adventista muito nova, eu ainda estava na classe das crianças, foi de estar lá com as crianças, conhecer novos lugares, conhecer jardins, conhecer museus e aprender também a ajudar as crianças órfãos.
Em 2015, tomei a decisão de me batizar. Foi muito difícil porque minha mãe não queria. Eu saí da igreja da minha mãe em um período em que eu estava para crismar. Eu saí de lá, minha mãe ficou muito chateada. E quando eu falei que eu vou me batizar, ela disse que ela não queria ouvir isso. Que ela não queria saber que eu vou me batizar, porque eu já era batizada. E eu tentei explicar para ela que não batiza-se crianças, porque eu batizei ainda muito bebê. Ela falou, não, eu não deveria batizar. Porém, mesmo por eu ter lhe contrariado, ou ela ter dito que eu não deveria me batizar, mesmo assim eu decidi me batizar. Eu fui para a igreja esse sábado, me batizei, e uma das coisas que me deixou feliz foi porque minha irmã, que não é adventista, me acompanhou. E uma das coisas que também me deixou triste é porque eu queria que minha mãe estivesse lá, mas ela não estava. Os meus irmãos também não estavam. E isso me deixou um pouco triste. Mas também eu estava muito feliz porque eu sabia que foi uma decisão boa que eu tomei de me batizar e de fazer parte do povo de Deus. O tempo foi passando e eu comecei a desenvolver o hábito de ler a Bíblia. O meu irmão me ensinou a desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a orar sozinha, eu já dormia, porque eu passei muitos anos com problemas de insônia. Mas quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter sono, tinha um sono um pouco mais saudável. E o fato de ler a Bíblia fez um pouco de diferença na minha vida. Naquela época, eu ainda tinha algumas dificuldades na leitura da Bíblia. E foi por isso que eu me interessei em estudar mais a Bíblia profundamente. O meu irmão decidiu fazer teologia. Quando ele já estava a terminar no último ano, eu pensei que também gostaria de fazer teologia. Por quê? Porque meu irmão também me incentivou, mas porque eu também queria conhecer a Bíblia mais profundamente. Várias pessoas apareceram me dizendo que eu não deveria fazer teologia. Em particular, na igreja de Chopal, várias pessoas, até as pessoas que eu mais gostava, falaram, não, você não deve fazer teologia, porque depois de você fazer teologia, você não vai fazer nada da vida. Porém, na última semana em que eu estive aqui em Maputo, quando eu estava para viajar, para ir fazer teologia, eu conversei com um irmão que eu confiava bastante. E eu falei que eu não sabia o que fazer, porque todo mundo era contra, ninguém queria que eu fizesse teologia. Minha mãe não queria que eu fizesse teologia. Até algumas pessoas da igreja aproximaram a minha mãe para dizer que minha mãe não deveria permitir que eu fizesse teologia. E aquilo me deixou bastante triste e eu chorava todas as noites perguntando a Deus qual era a vontade dele para a minha vida. Naquela última semana eu conversei com alguém e eu perguntei, eu quero fazer teologia, mas todo mundo é contra. E ele falou o seguinte para mim, uma palavra que bastante me marcou. Deus anda em contramão. Onde todo mundo te diz para você não fazer, Deus pode estar a dizer para você ir fazer. E aquilo me alegrou bastante. Fiquei muito feliz, aquelas palavras fizeram toda a diferença na minha vida. E eu decidi sair para ir fazer teologia. Eu viajei. Quando eu cheguei na universidade, na UAM, me deparei com pessoas que falavam que eu não deveria fazer teologia. Inclusive, até pastores me aproximaram me dizendo que eu não deveria fazer teologia. E foram momentos muito difíceis que eu passei. Mas depois eu fui percebendo que, na verdade, eu não queria fazer teologia porque eu quero ser pastora. O meu sonho é de trabalhar para a igreja, sim. Mas eu não tenho o sonho de ser pastora, de trabalhar como pastora, mas de ser missionária e de ser uma teóloga. Estou fazendo teologia porque quero conhecer a Bíblia profundamente.